e sou bisneto de Camuteu. Peço desculpas, estou um pouco emocionado, porque não é fácil falar destas coisas e, sobretudo, perceber que tenho 71 anos, ou para os 72, passei uma parte da minha vida a ir ao Cambeiro. Meu pai era o único licenciado daquela aldeia. E, durante muito tempo, este assunto não se falava. As minhas relações pessoais eram com todos aqueles que lá viviam. Eu era miúdo e participava nos trabalhos durante o verão, desde a arranca da batata até às malhadas e à recolha do centeio, e sendo bem querido, digamos, por toda a gente, e tinha facilidade em conhecer as famílias mais velhos, aqueles que eram os ativos também, e sobretudo os mais novos, aqueles que tinham na mesma altura que eu, na mesma idade. Pois, por várias razões, algumas delas já aqui apontadas, este assunto nunca era falado. Até que, com o meu crescimento, portanto, digamos, na minha transição de jovem para adulto, entre os 16 e os 20, comecei a pôr questões. A fazer perguntas. E não tive respostas. Não obtive respostas. As pessoas de lá continuavam naquilo que está muito bem retratado num filme magnífico que se chama O Silêncio, do Laja Neves. E vendo aquelas imagens, percebe-se o que foi, durante dezenas de anos, há pouco a professora falava em 50 anos, silêncio. E nesta declaração de interesses eu tenho que incluir aqui uma outra linha, para além digamos, da minha relação pessoal, tenho que incluir a linha do olhar que eu acho que está presente, mas não é suficiente na obra magnífica da professora, que é o olhar político, que envolve a ética, que envolve a responsabilidade e que envolve a reparação. Se do ponto de vista antropológico nós encontramos razões, encontramos explicações, percebemos que a cientificidade está presente para nos fazer entender os fenómenos, deixa-nos, por outro lado, um espaço muito grande de questionamento sobre como é que foi possível que este silêncio se fizesse e como é que foi possível que a 50 anos, ou quase daqui a 2 anos, de democracia, não tenha havido uma única palavra de, enfim, já não digo mais do que isto, de pelo menos de recordação com responsabilização. Por parte de quem? Por parte daqueles que construíram a democracia em Portugal. Esse é o segundo grande interesse da minha presença aqui, em particular hoje, mas não é de hoje. Não é de hoje, é de há muitos anos que este assunto me interessa. Tenho comigo documentos que ainda não passei à Torre do Tombo. Ando a estudar se sim ou não se vale a pena, que mostram, digamos que ilustram bem aquilo que a professora há pouco referia. Os marcos que marcavam a fronteira eram cubos ou paralelepípedos de granito que tinham um P pintado de um lado e um E pintado do outro lado, com uma data. Do lado do P era suposto estar o Estado português, do lado do E era suposto o Estado espanhol, estar do outro lado desse marco. Pois o meu avô foi julgado em pleitos exatamente na comarca do Imbra, sede de conselhia, sede de comarca especial,
justamente porque durante vários anos andava com os marcos aos ombros, uns quilómetros para cima, até ao alto do Murico. Murico é a serra onde justamente nascem aquelas águas que há pouco referia na sua intervenção, e depois, passados uns tempos, esses marcos eram também carregados em ombros para o lado de baixo. Portanto, os marcos de fronteira, quem olhar para aquela fronteira percebe que há ali uma espécie de retângulo que contorna uma povoação. Antes dos marcos andarem a zanzar para cima e para baixo, a fronteira passava justamente no meio da aldeia. Uma aldeia que tinha, na década de 60, portanto estou a referir no início, digamos, do meu conhecimento mais profundo, palmo a palmo, pedra a pedra, caminho a caminho daquela aldeia e daquelas pessoas e daquelas relações. Estou a referir a uma aldeia que teria à volta de 3 centenas e meia de pessoas, muito marcada não só pelo fenómeno do contrabando, que toda a gente praticava, portanto não havia os que não o faziam, toda a gente o fazia, mas também muito marcada por processos de imigração. Como sabem, nesse período a imigração era fortíssima. A década de 60 foi fortíssima, sobretudo primeiro para a Espanha, para algumas zonas mais ricas de Espanha, onde era possível encontrar trabalho com alguma facilidade, nomeadamente nas indústrias mineiras e transformadoras, mas sobretudo para a França, para a Alemanha, para o Luxemburgo. O início digamos, do grande êxodo de uma parte importante daquela população é justamente para a França, onde vão criar muitos deles novas famílias, segundas famílias, e terem descendentes que hoje são franceses. Pois é durante esse período que vai de 60 até ao 25 de Abril que muitas das perguntas que eu fazia e que não tinha resposta, eu as procurava, e não havia livros, não havia estudos, não havia a tentativa de chegar a qualquer espécie de informação à PIDE, era sempre cerceada, cortada de início, nem sequer havia um início de conversa, e foi preciso esperar pelo 25 de Abril para se começar a perceber o que é que ali se tinha passado, e para se porem novas perguntas sobre as perguntas de que não havia resposta. Uma dessas perguntas era dizer assim: como é que foi possível este silêncio? E a outra pergunta seguinte era: mas havia partidos organizados, havia responsáveis, havia entidades que foram elas próprias responsáveis por que aqui aconteceu? E o que é que ali aconteceu? É que à volta daquelas 3 pessoas que lá estavam, fugidas, com X, fugidas, havia dezenas de outras pessoas. No total, penso que os processos andariam entre os 60 e os 70 pessoas que foram processadas ou que foram envolvidas nos processos. Portanto, era uma percentagem muito grande da população da aldeia que ali estava em causa. Muitos vieram aqui para julgamento aqui no Porto. A maioria das pessoas, entretanto, morreu. Os seus filhos, os seus netos existem, estão vivos, e muitas vezes, conversando comigo, me perguntavam: o 25 de Abril não nos trouxe nada que, do ponto de vista da explicação pública dessa má impressão, dessa má imagem que nós temos, nós campedenses temos, nunca foi por nós entendida e nunca foi pelos outros ressarcida. Nunca houve um ressarcimento, um reconhecimento ético, político, de responsabilidades. Já não falo em materiais. Se formos à história, verificamos que aqueles que morreram, 2 GNRs que morreram durante os acontecimentos, as famílias, enfim, bem ou mal, com muito ou pouco dinheiro, não importa, tiveram, entre aspas, um ressarcimento e um reconhecimento, tiveram medalhas, houve dinheiro que foi envolvido, etc. Mas do lado das vítimas,
não há o mínimo reconhecimento, o mínimo. O que há é condenações, o que há é mortes, o que há é desespero, o que há é uma ausência, digamos, de responsabilidade política que não é assumida por ninguém. O que é que aconteceu com a intervenção do Partido Comunista Espanhol em toda a raia durante aquele período? Que relações tinha o nosso Partido Comunista Português com o Partido Comunista Espanhol durante aquele período? O que é que estava a vir de recomposição interna do próprio Partido Comunista Português? As pessoas sabem que ali perto, muitos militantes, fugidos aqui à PIDE, fugidos das prisões portuguesas, ali encontravam abrigo, ali encontravam orientação, ali tinham uma malga de sopa, ali tinham uma roupa, se quisessem, vestir-se, etc. Mas, no entanto, também da história desses partidos, parece que esse assunto que também não está muito esclarecido, também não é muito claro, porque houve acusações mútuas, porque houve oportunismos de posição assumidas durante esses anos do pós-franquismo, do pós-guerra civil. E, portanto, termino, e peço desculpa por este tempo que vos tomei, termino dizendo isto. Move-me, enquanto for vivo, a ideia de lutar, e por isso sou sócio de uma associação, enfim, sou sócio de várias coisas, mas há uma em particular que me envolve nesta questão, que é Não Apaguem a Memória, e move-me, participando nessa associação, a ideia de dizer: Estado português, estás em falta, estás em débito perante a população de uma aldeia que, sendo uma aldeia com características específicas, é ela própria imagem de muitas outras aldeias, de muitas outras situações idênticas, de sítios onde não se contavam pelas dezenas, mas pelas centenas. Estou a pensar no que aconteceu na Herdade da Coitadinha e noutros sítios idênticos, onde nunca houve, por parte do Estado, dos seus órgãos, da Assembleia da República, do Governo, dos tribunais, da Presidência da República, nunca houve um reconhecimento público dizendo: há um preço que o Estado português tem que pagar a esta gente, que é o preço do reconhecimento. Para quê? Para que a memória não se apague e para que, de facto, as pessoas, aquelas que são herdeiras desta memória, herdeiras silenciosas, herdeiras do silêncio que ali reinou, possam um dia ir para a tumba descansados. Desculpa.